Buenas, senhores, tudo certo? Vamos falar um pouquinho então sobre porcentagem e sobre juros simples, certo? Bem básico mesmo, bem uma introdução aos assuntos. Então assim, ó, só para que a gente se organize, o que é a ideia de porcentagem, né? A ideia de porcentagem, o próprio nome, escuta ele, porcentagem. É basicamente a ideia, né, nosso símbolo aqui de porcentagem, é basicamente a ideia de dividir algo por 100. Né? Quando nós falarmos de porcentagem de um valor ou aplicação de porcentagem de juros, o que a gente está fazendo? Nós estamos aplicando uma parte, uma fração desse valor, ou somando, ou subtraindo, ou descobrindo quanto é uma fração de um valor, certo? Extremamente importante aqui nessa aula, que nós vamos trabalhar com um pouco de fração, nós vamos trabalhar com um pouco de regra de 3 e com os conceitos aí de porcentagem e uma noçãozinha de juros simples, algo bem introdutório. Tenho só duas situações para vocês, onde eu vou exemplificar como as coisas funcionam. Vamos bem na manhã nelas duas. Aqui, por exemplo, ó, como aplicar uma porcentagem, né, de um valor. Aqui eu tenho um valor de 200, pode ser 200 reais, 200 unidades, tanto faz, tá? E eu quero descobrir quanto que é 10%. Eu sei, gente, que é uma conta que daria para fazer tranquilamente de cabeça, principalmente para quem já trabalha com isso, mas o que me interessa aqui é que tu consiga fazer e tu consiga resolver qualquer conta dessas com qualquer valor. Então aqui eu quero que a gente foque, tá, na questão da parte algébrica, então, na continha mesmo, na construção da continha. Como que a gente faz? Tá? Digamos que isso aqui seja um valor, seja 200 reais, tá? Dinheiros aí. Então, tu vai construir uma regra de 3 envolvendo isso. O próprio nome regra de 3 já diz que tem 3 informações e tu quer encontrar uma quarta informação. Então, olha só. Se eu tenho 200 e eu quero saber quanto que é 10% desse 200. Nós temos, então, um lado da minha tabela que vai trabalhar com valor, né, que a gente definiu que esse 200 era dinheiro, e o outro lado da minha tabela que vai trabalhar com a ideia da porcentagem. Então, olha só, os meus 200, tu concorda comigo que ele é o meu total, que é tudo que eu tenho, né, que é o meu valor inteiro? Se ele é meu valor inteiro, quantos por cento ele representa daquilo que é? 100%, porque ele é o todo, certo? Então, meu 200, ele é 100% do valor que eu tenho. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto é 10%, então a porcentagem embaixo de porcentagem, valor embaixo de valor. Eu quero saber quanto que é 10%, então, desse 200. Aqui eu boto um xizinho porque é a minha incógnita. Percebe que isso aqui é uma regra de 3, porque eu tenho 3 informações e eu quero encontrar a outra. Beleza? Regra de 3, quando a gente fala sobre porcentagem, ela vai ser multiplicada em x, ou seja, x vezes 100 igual a 10 vezes 200, então a gente vai ter aqui, ó, x vezes 100 igual a 10 vezes 200, certo? Montamos uma equaçãozinha, vamos resolver do outro lado primeiro. Então a gente tem que 100x é igual a 2000. O 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então nós temos isso aqui. Nessa divisão eu posso cortar os zeros, né? Simplificar, ó, 0 com 0, 0 com 0, sobrou 20 sobre 1, então o meu x vale 20. Pessoal, é extremamente importante a gente sempre se perguntar o que a gente está fazendo. Então, o que eu queria? 10% de 200. A minha resposta é o quê? 20, ou seja, 10% de 200 é 20 reais, porque nós assumimos que isso aqui era dinheiro. Então, tu sempre tem que pensar naquilo que é a tua resposta. Isso em problemas de regra de 3 vai ser muito importante para tu não te perder lá em questões de regra de 3 inversa ou direta, né? Inversamente proporcional ou diretamente proporcional. No momento que tu pensa sobre o que tu está fazendo, tu nunca é esse tipo de coisa. Tranquilo? Então, sobre porcentagem, era só um exemplo, era só uma ideia de como se comporta, como se resolve, certo? E juros, gente, é basicamente a mesma coisa, só que é aplicado. Juros é basicamente porcentagem aplicada, né? Envolvendo, obviamente, regra de 3. Então, olha só. Coloquei um probleminha bem simples, só para a gente desenvolver esse processo, tá? Fiz um empréstimo de 100 reais a uma taxa de 15% ao mês. Tá? Então, eu vou pagar uma taxa de 15% ao mês.
E nós estamos falando em juros simples. Não está aqui no enunciado, mas a gente sabe que é juros simples porque eu estou falando só sobre juros simples agora. Então, de 15% ao mês. Eu demorei 2 meses para fazer esse pagamento. Quanto que eu paguei lá no final? Qual foi o montante, né? Qual foi o total que eu paguei? Bom, eu sei que eu devia R$100. No momento que eu tenho uma taxa de 15% ao mês, é como se fosse uma multa, né? A cada mês que passa eu pago 15%. Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto que é 15% de 100. Então a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é quanto é 15% de 100? Certo? A gente monta a regra de 3, igual nós montamos anteriormente, né? Seguindo aqueles passos lá. Bota lá que o 100 ele é 100%, então 15% é quanto? Resolve isso e nós chegamos então que o meu x é igual a 15. Ou seja, 15% de 100 é 15. Resolvi, tá pronta a minha questão? Não, né? Não tá porque eu descobri só quanto que é 15% de 100. E a minha pergunta é, quanto eu paguei no final, sendo que passaram 2 meses? O que eu sei desse 15? Que cada mês que passa, eu pago 15%, ou seja, cada mês que passa, eu pago R$15 a mais. Quando eu fiz o empréstimo, era R$100. No próximo mês, eu paguei R$15 de juros. Logo no primeiro mês que passou, eu tinha R$115. E se foram 2 meses, 15 mais 15, R$130. Logo, nessa situação, o total que eu paguei foi R$130, certo? Por quê? Porque 2 meses, cada mês era 15, dá 30, mais o 100 que já era o meu valor, 130. Esse tipo de questão, gente, é montar a estrutura da regra de 3, descobrir a tua incógnita e com ela se perguntar o que ela é e o que eu faço, certo? Fazendo isso, gente, é barbada. Faz com calma que vai ficar tudo certo aí, beleza? Espero ter ajudado vocês e qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. Até mais.